Vamos lá, então. Vamos abrir a câmera agora, porque nós temos convidados. Isso mesmo, tem duas pessoas aqui comigo. Duas pessoas, que luxo, hein? Primeiro eu apresento aqui a nossa diretora de jornalismo, Stephanie Freitas. Seja muito bem-vinda. E o deputado federal, Kim Kataguiri, que também é pré-candidato ao governo de São Paulo. Estado. Tô certo? Tá certo. Tô certo? Então tá bom. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado, prazer. Stephanie. Obrigada. Eu cedo a palavra para você, então, começar essa entrevista exclusiva aqui no estúdio. Só uma coisinha. A gente tem também, daqui a pouquinho, a deputada estadual Jandira Fegali, do PCdoB, que está lá nos Estados Unidos. Ela entraria um pouquinho antes, mas me avisou que está um pouco atrasada. Então, durante a entrevista, falaremos também com a Jandira Fegali. Espero que não haja incômodo da parte do senhor. Sem problemas. Então tá bom. Bom, vamos lá, deputado. Obrigada pela presença aqui na Rede TV. Vamos começar a nossa entrevista. Vou começar perguntando sobre o principal factual dessa semana, né? Trump decidiu taxar mais uma vez o Brasil. Ainda não sabemos a porcentagem exata dessa taxação, mas é uma notícia negativa para o país. O governo federal ainda está tentando negociar, né, essa taxa. Essa notícia veio logo na sequência dele colocar o Comando Vermelho e o PCC como terroristas, e eu gostaria de saber qual que é a avaliação do senhor sobre as duas decisões. Taxar mais uma vez o Brasil e colocar Comando Vermelho e PCC como terroristas. Bom, acho que primeiro é importante ressaltar que, diferente do que o governo Lula diz, uma decisão não tem nada a ver com a outra, né? Primeiro, você considerar que PCC e Comando Vermelho são organizações terroristas era uma coisa que o próprio Brasil já deveria ter feito, que os Estados Unidos têm todo o direito de fazer, porque toda nação tem o direito de declarar que organizações são terroristas. O Hezbollah, ele não é brasileiro e nós temos toda a capacidade de considerá-lo uma organização terrorista sem violar a soberania de países árabes, da mesma maneira que os Estados Unidos têm o direito de fazer isso. E é bom para o Brasil porque ajuda a asfixiar financeiramente, né, com o sistema financeiro internacional, a lavagem de dinheiro tanto do PCC como do Comando Vermelho. Então, não tem nenhuma relação, né? É importante ressaltar isso porque o governo trabalha com a confusão da decisão dos Estados Unidos, aliás, não é uma decisão ainda, da sugestão preliminar de taxação por parte do governo Trump para declaração como organizações terroristas, o que de fato são. Sobre a taxação, obviamente, é péssimo, né, para o Brasil, e acho que, fazendo uma análise política, é um presente que o Trump dá para o Lula. Porque o governo Lula está cheio de problemas internos, né? Ele está desesperado para aumentar sua popularidade, tentou com o pé de meia, depois com o Vale Gás, depois com a isenção do imposto de renda, depois revogando a taxa das blusinhas que ele mesmo implementou, e agora num desespero final com a PEC da escala 6x1, que na prática não acaba com a escala 6x1, mas infelizmente o governo Lula está contando essa mentira para o trabalhador. Então, esse momento ruim que o governo Lula vive domesticamente faz com que as atenções sejam desviadas para o embate com o Trump, com essa taxação, ainda mais com justificativas, na minha avaliação, esdrúxulas utilizadas pelo governo Trump, como, por exemplo, de que a gente não estaria concedendo a concorrência o suficiente para os meios de pagamento dos Estados Unidos. É amplamente conhecido, né, a atuação desses meios de pagamento do Brasil. Agora, não dá para a gente desprestigiar ou colocar alguma desvantagem deliberada no Pix, que de fato é um sistema muito superior ao que se tem em países desenvolvidos, uma das poucas coisas que o Brasil tem para ensinar para países desenvolvidos, que é um sistema fácil, rápido, seguro, gratuito e que não vai mudar. Não tem pressão de Trump, não tem pressão de China, não tem pressão de nenhum país desenvolvido que vá a gente mudar o nosso meio de pagamento. Então, acho isso péssimo para a economia do Brasil. Acho que o senador Flávio Bolsonaro também entrega um presente para o Lula na medida em que ele defende essa taxação. Então, veja só, você é candidato à presidência da República do seu país. Você defende que um país estrangeiro sancione e prejudique os empresários do seu país só porque quem está ocupando a presidência da República é um adversário seu? Né? Eu não jogo com esse quanto pior, melhor, não. Deputado, você defende liberdade de expressão sem limites? Vou contextualizar. Uma declaração mais antiga, né, que gerou polêmica, o senhor defendeu o direito de existir dos países nazistas na Alemanha. Eu quero saber aqui no Brasil se o senhor acha que as pessoas têm o direito de falar o que quiser na internet. Eu falo isso porque na internet se pratica crimes de ódio e também se publica notícias que são inventadas, não vou nem dizer falsas. São notícias inventadas deliberadamente que podem manipular a população. Mas o senhor continua defendendo a liberdade de expressão sem limites?
Vamos lá, eu nunca defendi liberdade de expressão sem limites e nunca defendi o que você disse aí, aspas, de países nazistas na Alemanha. Isso sequer seria possível ter. Partidos políticos também nazistas. nunca defendi partidos políticos nazistas na Alemanha, né? O que eu defendi foi que as pessoas pudessem ter acesso aos documentos históricos do nazismo, justamente para que, entendendo a atrocidade que foi o nazismo, não só ele continue sendo criminalizado, nunca defendi a sua descriminalização, mas que as pessoas entendam a perversidade do que foi, a verdade do que foi o Holocausto, porque infelizmente no Brasil você tem a banalização do Holocausto e da pecha de nazista, né? Muitas vezes, e você vê isso principalmente por parte da esquerda, quando você diverge, né, das políticas públicas de esquerda, você é taxado de fascista e de nazista. Isso diminui o peso histórico do que foi o nazismo, do que foi o Holocausto, porque não existe paralelo de uma divergência política dentro do âmbito democrático do Brasil de você colocar a pecha de que uma pessoa defende um genocídio industrial em massa sem paralelo na história, tá? Então, esse é o ponto. Segundo, nunca defendi liberdade de expressão irrestrita, inclusive nos próprios Estados Unidos, em que é o país que concede, né, a maior amplitude de liberdade de expressão, inclusive injúria e difamação, por exemplo, não são crimes nos Estados Unidos, mas ainda assim, lá como direito constitucional, não é irrestrito e o exemplo mais comumente utilizado na doutrina é que nos Estados Unidos não existe o direito de você dentro de um cinema gritar fogo, né? Porque você vai causar perigo e dano para as outras pessoas, ainda que isso, em tese, estivesse abarcado aí na liberdade de expressão. Aqui no Brasil, e eu defendo uma doutrina que é mais compatível com o nosso ordenamento jurídico, que vem do direito romano, do direito alemão, que é você ser responsabilizado pelo dano que você causa quando você acusa, por exemplo, injustamente uma pessoa de crime, né? Quando você imputa falsamente uma conduta criminosa, se eu falo que uma pessoa roubou e não provo, que estuprou, matou e não provo, eu tenho que ser responsabilizado por isso, né? Da mesma maneira, se eu incito crime, né? Se eu alicio pessoas para o crime organizado, se eu mando, incentivo pessoas a usar drogas, se incentivo pessoas a se faccionarem, né, ao PCC, ao Comando Vermelho, por exemplo, não acho que tem que ter liberdade de expressão irrestrita, não. Deixa eu aproveitar, voltando um pouquinho então na questão das facções, das organizações criminosas, na avaliação do senhor, como que fica a soberania nacional? Não corre um risco com essa decisão dos Estados Unidos? Não. Primeiro porque nós consideramos, eu acabei de citar para você o exemplo do Hezbollah, a gente não viola a soberania dos países árabes pelo Brasil considerar que o Hezbollah seja uma organização terrorista, como praticamente todo mundo livre considera, né? Então, é um ato unilateral de soberania do próprio país ele decidir quais organizações o seu país considera como terroristas ou não terroristas. E não interessa se são nacionais ou são internacionais. E os Estados Unidos tomam essa decisão não porque está preocupado com o crime organizado no Brasil, é porque está preocupado com a exportação de drogas para os Estados Unidos, é porque está preocupado com a lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, é porque está preocupado com os americanos. Que esse é outro ponto também. Muitas vezes o discurso bolsonarista dá a entender, e eu já escutei isso várias vezes, não, se o Lula não conseguiu combater as facções criminosas, então vamos deixar o problema para o Trump. O Trump não vai trazer nenhuma tropa aqui para trocar tiro com um faccionado, ele não vai acabar com o crime organizado aqui. Só o Brasil é capaz de enfrentar as facções criminosas brasileiras. Os Estados Unidos vai enfrentar essas facções fora das nossas fronteiras no que interessar para os Estados Unidos. Não existe nenhum risco em relação à soberania, mesmo porque os Estados Unidos já invadiram países que ele não considerava que tinha organizações terroristas. Então, se o Trump quiser invadir um país, ele tem o poder bélico para isso, ele não precisa declarar nenhuma organização terrorista, ele vai lá e invade, como ele já demonstrou que pode fazer, né, assim como outros países desenvolvidos que têm capacidade bélica para isso, podem fazer também. Infelizmente, o Brasil, apesar desse discurso de soberania que o governo Lula faz, recentemente teve uma entrevista do ministro da Defesa dizendo, aspas, não temos defesa. Ou seja, se o ministro da Defesa diz que a gente não tem defesa, nós não temos soberania. Nós não mandamos nosso próprio território. 40 milhões de brasileiros estão sob o domínio de territórios dominados pelo crime organizado, né? Ao mesmo tempo, se qualquer país quiser invadir o Brasil, qualquer país desenvolvido ou qualquer país que tenha forças armadas minimamente financiadas e estruturadas, eles vão invadir. Nós não temos soberania porque nós não temos como nos defender. Deputado, qual que é a sua opinião sobre a anistia aos condenados do 8 de janeiro? Eu sou contra a anistia, primeiro porque eu considero que crimes foram cometidos. Eu discordo do Supremo em achar que teve uma tentativa de golpe ali no 8 de janeiro. Acho que eles precisam responder por dano ao patrimônio, pelo vandalismo, aqueles que agrediram policiais, aqueles que ameaçaram os policiais, aqueles que entraram em confronto com as forças de segurança. Todos esses precisam responder pelos crimes que cometeram. Um crime, aliás, eu acho que contra o país,
foi aquele sujeito criminoso que destruiu um relógio que está aí desde a época de Dom João VI, né? Ou seja, o relógio sobreviveu a guerras mundiais, mas não sobreviveu a um maluco que foi lá invadir a Praça dos Três Poderes. Agora, o que eu defendo e o que eu votei a favor foi o PL da dosimetria, né? Que de fato essas pessoas respondessem, né, numa dosimetria de pena compatível com os crimes que cometeram. Agora, anistia não defendo, porque a anistia você parte da premissa de que os crimes foram cometidos e você quer perdoar. Eu não quero perdoar os crimes cometidos, eu quero que eles respondam pelos crimes cometidos, que são diferentes dos crimes pelos quais eles foram condenados. Bom, eu falei que a gente teria Jandira Fegali por aqui, né? Por quê? Tem uma comitiva de deputados brasileiros que ontem já desembarcou em Washington e inicia hoje uma agenda extensa lá, com vários encontros com deputados parlamentares americanos, com uma série de assuntos na bagagem para discutir. Ainda mais, de ontem para hoje, nós tivemos 2 anúncios de propostas de tarifas contra os produtos brasileiros. E uma dessas parlamentares é a deputada federal Jandira Fegali. Coloca aqui pra gente no nosso telão, vai aparecer aqui, ó. Deputada Jandira Fegali, falei com a deputada ontem, olha, já agradeço de antemão a participação aqui conosco. Nós estamos também com o deputado Kim Kataguiri aqui no estúdio, então eu estou aproveitando para fazer essa entrevista enquanto falava com ele, deputada. E ele gentilmente não se importou com isso, claro. Ontem a senhora me disse, eu posso te atender por 15 minutos entre uma agenda e outra, porque saindo dessa entrevista, a senhora vai conversar com jornalistas correspondentes aí nos Estados Unidos. Então, vou ser breve. Quero saber quais são os assuntos que serão tratados nessas agendas que vocês têm aí hoje e amanhã. Tá, peraí. Ô, deputada, acho que o seu áudio tá fechado aí, tá? Eu achei que fosse para mim apenas. Agora abriu. Pode começar de novo. Boa tarde. Então tá, boa tarde. Eu quero cumprimentar vocês, agradecer o convite e essa repercussão da nossa missão oficial aqui. Agora, travou. Travou o sinal. A internet americana tá tarifada, gente. Tá tarifada, deputado. Você viu? Já entrou em vigor a tarifa na internet. A gente está sancionando os Estados Unidos Nós agora. estamos sancionando. Exato. Não, então vamos fazer o seguinte, vamos continuar com o deputado Kim Kataguiri. Jandira Fegali voltando, ela entra aqui conosco. Então vamos para a próxima pauta, deputado. Quero perguntar para o senhor sobre o fim da escala 6x1, né? Foi uma votação quase que unânime ali na Câmara dos Deputados, mas o senhor votou contra o fim da escala 6x1. E eu quero entender do senhor se o senhor enxergou algum problema no texto da PEC ou se o senhor simplesmente é contra que o trabalhador brasileiro tenha mais tempo de descanso sem ter esse valor descontado do seu salário. Até para corrigir, né? Eu não votei contra o fim da escala 6x1, eu votei contra a PEC, que promete falsamente acabar com a escala 6x1. É óbvio que ninguém defende que o trabalhador seja obrigado, né, a ser esfolado, trabalhar 6 dias na semana, sem ter o tempo para estudar, para descansar, para estar com a sua família, para cuidar dos seus filhos. Agora, o que eu não fiz, né, e modéstia à parte, corajosamente, porque a maioria dos deputados foram covardes, inclusive muitos, aliás, a maioria que eu conheço que votaram a favor, não acreditam na PEC. Não acham que ela vai ter efeitos positivos. Então, tem uma diferença muito grande entre, e eu me separo muito desses deputados, de que quem tem uma convicção e vota contra ela por populismo eleitoreiro, né? E quem tem a convicção e mantém essa convicção na hora da votação, que é o meu caso. Então, a PEC não acaba com a escala 6x1, porque acabar com a escala 6x1 envolve enriquecer o país, envolve uma mudança material, envolve uma mudança de dinheiro. E para ter uma mudança de dinheiro, precisa ter corte de gasto e reverter esses gastos em infraestrutura, em qualificação de mão de obra, em ciência e tecnologia, coisa que o Brasil nos últimos 40 anos não fez. A nossa produtividade nos últimos 40 anos cresceu 18%, isso não é nada. Os nossos pares em desenvolvimento cresceram 130%. Isso fez com que os trabalhadores dos outros países, eu não estou falando dos desenvolvidos, dos nossos pares, pudessem trabalhar menos e ganhar mais. Colocar um texto na Constituição dizendo que está proibido, o que tem muita coisa que está proibido no nosso país e que acontece na prática todos os dias. Inclusive, né, legalmente, você só poderia contratar via CLT. A gente tem a maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros que ou são informais ou são PJ, porque a CLT faliu. Da mesma maneira que não adianta você colocar um texto na Constituição achando que aquilo vai se transformar em realidade se você não toma uma ação efetiva para aquilo se tornar realidade. Na Constituição a gente tem o direito à saúde, à educação, segurança, lazer, trabalho, moradia,
Nada disso é direito na realidade, é só no texto da Constituição. Então podem colocar o que quiserem no texto da Constituição. Se não tiver um governo que efetivamente vai trabalhar para aumentar a produtividade do trabalhador, a produtividade do país, melhorar nossa balança comercial, melhorar o nosso superávit primário, desvincular o nosso orçamento, ter espaço de gasto discricionário para fazer investimento em infraestrutura, não vai ter trabalhador trabalhando menos, né, e recebendo a mesma coisa. Isso, inclusive, eu até coloquei na votação que se entrasse em vigor agora, imediatamente, as pessoas iam ver claramente que não ia mudar a realidade delas. Vamos tentar de novo? Chamar a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB, que está em missão parlamentar nos Estados Unidos. Espero que o áudio dela esteja chegando para a gente. Deputada, quais são os assuntos que serão tratados? Tá travando, a gente vai tentar, tá? Quais são os assuntos que serão tratados nas agendas aí em Washington? Acho que não vai dar, né? Vamos. Infelizmente, o sinal tá muito ruim. Ela parece que está no hotel, né? Daqui a pouco ela vai sair para atender jornalista, mas no hotel não está funcionando muito bem. Mas eu agradeço a presteza dela de tentar entrar conosco por videoconferência, mas não foi possível. Vamos seguir então com o deputado Kim Kataguiri. Eu vou te contar uma novidade, deputado. Eu não sei se você sabe, mas você é criticado pela esquerda. Seu movimento ajudou a eleger Jair Bolsonaro, né? Seu movimento, e você era, na época, o principal expoente. Só que em determinado momento, o MBL e o senhor romperam com o bolsonarismo. E agora viraram alvo do bolsonarismo. Mas eu queria entender por que houve esse rompimento, qual que é a crítica que vocês fazem a essa ala da direita brasileira, que é a maior parte da direita brasileira hoje. Bom, nós tentamos a todo custo ter um outro candidato à direita, né, para que quem fosse no segundo turno em 2018 não fosse Jair Bolsonaro. Ele foi para o segundo turno, tivemos que fazer um voto útil para derrotar o PT, que a gente tinha acabado, né, de promover as manifestações pelo impeachment, colocar o Lula na prisão, derrubar a Dilma, e a gente tinha a esperança de que um novo governo pudesse trazer mudanças. O nosso rompimento, né, com o Bolsonaro, e eu quero deixar claro, nunca fui um deputado da base do governo Bolsonaro, sempre fui independente, da independência fui para a oposição. Por quê? Porque ele próprio descumpriu as suas promessas de campanha. No primeiro ano de mandato do Bolsonaro, eu vi ele acabar com a Lava Jato, nomeando um procurador-geral da República petista, que proibiu modelos de força-tarefa como o da Lava Jato. Eu vi ele nomeando o Cássio Nunes para o Supremo, que todas as oportunidades que teve para votar a favor do Lula, a favor dos investigados da Lava Jato, votou, né? Eu vi Bolsonaro e Paulo Guedes furando o teto de gastos no primeiro ano de governo, porque muitas vezes os bolsonaristas falam, não, a gente furou na pandemia, porque é natural, justificável, qualquer governo teria furado o teto na pandemia, que foi uma coisa muito extraordinária. Mas não, foi antes em 2019 e depois com a PEC Kamikaze, que se assemelha muito ao pacote de bondades que Lula e Dilma sempre fizeram nos seus últimos anos de mandato, que criaram mais de 100 bilhões de reais de rombo, e eles que sempre foram críticos do Bolsa Família, turbinaram o Bolsa Família como nunca antes, né? Criando um rombo fiscal sem ter a receita suficiente para fazer isso com a PEC Kamikaze no último ano de mandato. Então, mesmo na principal pauta deles, que era a segurança pública, não houve nenhum projeto para endurecimento de penas. Não houve, pelo contrário. Quando o Sérgio Moro mandou o pacote anticrime, a base do governo Bolsonaro votou a favor de uma emenda do deputado Marcelo Freixo, do PSOL, que criava o juiz de garantias. E o Bolsonaro sancionou porque o juiz de garantias ia beneficiar o Flávio, seu filho, que roubou dinheiro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, fez parte do mesmo escândalo do PT, aliás, porque o presidente da Alerj era o André Siciliano, que depois foi trabalhar na Gleisi Hoffmann, agora no governo Lula, e Flávio Bolsonaro estava sob o comando de um deputado petista e juntos roubaram dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. E Jair Bolsonaro, para blindar o próprio filho desse escândalo, favoreceu todos os criminosos do país, sancionando o juiz de garantias e não aprovou nenhum grande projeto de aumento de pena. Eu, um deputado sozinho, de um partido que tem uma bancada de um homem só, sendo de oposição, consegui aprovar e ser sancionado agora o projeto de aumento de pena de furto, roubo e receptação. Eu não sou presidente da República, eu não sou líder de uma grande bancada, eu sou líder de mim mesmo e ainda assim eu consegui fazer isso. Imagina ele com a caneta de presidente, não fez por pura incompetência e por rabo preso também. Nós aprovamos também, na legislatura do Jair Bolsonaro, o fim das decisões monocráticas, a obrigatoriedade de submeter as decisões monocráticas ao Pleno do Supremo. Ele vetou a pedido de Dias Toffoli. Então, isso, a família Bolsonaro não fala que uma das principais medidas, né, que são defendidas como contenção do Supremo, que é o fim das decisões monocráticas, nós aprovamos. E só não está em vigor porque o Bolsonaro vetou a pedido do Dias Toffoli, que ele se dizia grande inimigo, mas aí nos bastidores ia assistir junto o jogo do Palmeiras no Palácio do Planalto com o Dias Toffoli. Então,
essa é a razão de apontar todas essas incoerências, de apontar o despreparo, de apontar a falta de compromisso com a verdade, com as próprias propostas de Jair Bolsonaro, que levou a gente aí à oposição. E a constatação também de que nós, com as manifestações pelo impeachment, entregamos um país com o PT destruído, que escondia o vermelho e a estrela do partido nas eleições de 2016, com Lula preso, inelegível, e Bolsonaro nos devolveu um país com Lula presidente da República e o PT mais forte do que nunca. Então, se nós quisermos que o nosso país não seja mais refém, né, do Partido dos Trabalhadores, né, para o resto das nossas vidas, ou pelo menos pelos próximos ciclos eleitorais, nós precisamos tirar a família Bolsonaro da cabeça da direita brasileira. Deputado, entrando então um pouquinho na candidatura do Renan Santos à presidência da República. Essa semana saiu uma pesquisa Real Time Big Data que mostra ele como o principal nome da terceira via. Porém, o maior eleitorado dele é o público rico, elitizado do país. Como que vocês pretendem conquistar a outra parte do eleitorado, o público pobre, a baixa renda, que é a maior parte do eleitorado do Brasil? Ou seja, vocês conversam só com um nicho. Como vocês pretendem dialogar com o restante do país e ser conhecido no restante do país? Quero levantar 2 pontos. O principal recorte do nosso eleitorado não é de renda. O principal recorte é de idade. Os jovens, pobres e ricos, em regra, estão com o partido Missão, estão com a pré-candidatura do Renan Santos, né? Entre 16 e 24 anos, nós estamos em primeiro lugar, com o Renan tendo mais de 80% de desconhecimento. Primeiro lugar em todas as faixas de renda. Então, o primeiro ponto, o recorte do nosso partido inicial é geracional. Nós somos o primeiro partido que dialoga e representa a geração Z, em sua maioria. Depois, eu vou discordar do critério que você utiliza para chamar de rico, porque para mim, quem recebe de 2 a 5 salários mínimos e de 5 a 10 salários mínimos, não é nenhum milionário, não é nenhum rico. Como quando as pessoas escutam a palavra rico, é diferente do critério do IBGE. Para o IBGE, né, uma pessoa que ganha 5 salários mínimos é rico porque a gente está num país miserável, né? Mas quando na realidade 5 salários mínimos, um gerente de McDonald's nos Estados Unidos recebe mais do que isso, né? Mas quando a gente vê os critérios da população em geral... Só uma correção, que é o dado da pesquisa que eu trouxe aqui, não é a minha opinião sobre... Não, perfeito. Mas o dado da pesquisa Real Time Big Data que saiu essa semana. É por isso que eu estou explicando, porque esse critério de rico é utilizado pelo IBGE, né? Que você está utilizando como jornalista e todos os jornalistas utilizam esse critério. Mas só para explicar, porque quando a pessoa escuta rico, parece que nós temos um grande apoio entre milionários e se a gente tivesse, não era nem 1% da pesquisa que a gente não tem essa quantidade de milionário no Brasil. Então, o primeiro recorte é geracional. Segundo, é natural que a gente tenha mais acesso e mais conhecimento, né, nas camadas mais pobres da população quando o Renan estiver nos debates da TV. Inclusive, espero que tenha um debate na Rede TV e que ele esteja presente, porque vai alcançar o grande público. Ele nunca disputou uma eleição, nunca teve acesso à televisão. O principal problema dele é o desconhecimento, porque quem conhece, vota. Né? O Renan é aquele que tem o maior nível, né, de conhecimento, de voto por conhecimento dentre todos os candidatos, de longe, de longe. Ele é o que tem o maior teto, ou seja, ele tem a menor rejeição e ele tem um piso forte já, mesmo com um nível de desconhecimento muito grande. Então, a nossa principal missão é tornar o Renan conhecido, porque, em regra, quem ouve entende que ele é superior aos outros pré-candidatos. Agora, deputado, o pré-candidato do Missão, que é o Renan Santos, que é o seu pré-candidato à presidência da República, ele pode até ser desconhecido, né, da grande parte da população, mas ele é conhecido do noticiário por algumas denúncias, entre elas tráfico de influência, lavagem de dinheiro e também é suspeito de gerir mal as empresas que ele tem posse, que ele é dono, porque ele quebrou algumas empresas. Primeiro, eu queria saber se o senhor põe a mão no fogo, porque a partir do momento que ele ficar conhecido, denúncias até desconhecidas podem virar conhecidas. Quero saber se o senhor põe a mão no fogo e se ele que quebrou empresas privadas tem capacidade de gerir um país. Primeiro, não existe nenhuma denúncia contra Renan Santos e ele nunca quebrou nenhuma empresa. É preciso aqui estabelecer a verdade. Houve uma denúncia de que contra o MBL, não, de maneira geral... denúncia existe, não houve condenação ainda. Não, acabou. Não tem processo, não tem denúncia, já foi absolvido em todas as instâncias. Então a denúncia não existe. A partir do momento que tem a absolvição, tem o trânsito em julgado, a denúncia deixa de existir, né? Ela existe enquanto o juiz ainda não analisa a resposta da acusação e não tornou o sujeito réu, né? Então, dentro do nosso processo jurídico, formalmente não existe denúncia. Que foi, na realidade,
uma acusação feita por um promotor bolsonarista de que a gente teria lavado 400 milhões de reais pelo superchat do YouTube. 400 milhões de reais é mais do que o faturamento do YouTube no Brasil inteiro. Então, denúncia esdrúxula, foi rejeitada pelo juiz na primeira instância, na segunda instância também, e o promotor, que na realidade foi punido e recebeu uma chamada em vez de nós, do MBL, que quando surgiu a denúncia, a gente fez muito diferente do que o Flávio Bolsonaro negando que tinha relação com o Vorcário, depois dizendo que só foi terminar as relações. A gente não. Vocês estão com suspeita sobre a gente? Tome as nossas contas, não precisa quebrar o nosso sigilo. A gente abriu para o Judiciário, a gente abriu para o Ministério Público, não tinha absolutamente nada. Então, o primeiro ponto é esse. Não existe nenhuma denúncia, fomos absolvidos em todas as instâncias pelo mérito e não por um problema processual, como foi o caso do Lula, né? Porque uma coisa é, prescreveu, achou uma nulidade. Não, o nosso foi julgamento de mérito, né? Analisaram as contas e isso não havia nenhum problema. O outro ponto, o Renan nunca quebrou nenhuma empresa, ele vivia de comprar empresas quebradas, fazer a recuperação dessas empresas e daí ele vivia da negociação desses ativos, né? Tanto que quando você vê as denúncias de empresa tem dívida de tanto e de tanto e de tanto, você vai ver as dívidas foram feitas, o Renan tinha 12 anos de idade. Ele não fundou nenhuma dessas empresas, ele não foi o responsável por administrar nenhuma dessas empresas, era o trabalho dele comprar dívida, comprar empresas quebradas, para daí, na recuperação judicial, ele negociar os ativos e ficar com aquilo que sobrasse. Então, nunca quebrou nenhuma empresa, tem plena capacidade de administrar o país e eu acho, né, sem falar de toda a gestão que foi feita do Movimento Brasil Livre durante os últimos 12 anos, que foi o único movimento que sobreviveu ao impeachment da Dilma, nenhum outro movimento que foi para a rua existe hoje, né? Só o Movimento Brasil Livre. E que elegeu parlamentares em todo o país e que fundou um partido político quando o presidente da República, Jair Bolsonaro, com a caneta de presidente, não conseguiu e o Renan conseguiu, então tem plena capacidade e eu digo mais, ele é o único que tem propostas. Eu peço para as pessoas analisarem as propostas, porque o Lula já desistiu de ter proposta há muito tempo. E o Flávio Bolsonaro, quando perguntaram para ele qual que era a proposta dele, ele falou que não ia revelar para não ser atacado. As nossas propostas estão escancaradas. Podem atacar, que a gente tem plena capacidade de defender essas propostas e o Renan, sem dúvida nenhuma, vai mostrar de longe, e eu coloco a mão no fogo, não só em relação à honestidade, mas em relação à capacidade técnica do Renan, que vai ficar muito clara a distância abissal da capacidade dele para os outros pré-candidatos. Deputado, aproveitando ainda sobre Renan Santos, se eleito, como vocês pretendem governar? Porque o senhor é muito conhecido por briga com diversos parlamentares de diversos partidos, é oposição à esquerda, mas também não dialoga com a família Bolsonaro, com partidos ali desse espectro da direita ligados à família Bolsonaro. Como que o senhor e o Partido Missão e o Renan Santos, como vocês imaginam governar um país sem diálogo? Não, primeiro que não é sem diálogo. Eu citei um exemplo para você mais cedo, né? Eu, sem ser presidente da República, aprovei o projeto mais importante de crimes contra o patrimônio nos últimos 20 anos, que foi o aumento de pena de furto, roubo e receptação. Aprovei com maioria folgada na Câmara, aprovei com maioria folgada no Senado e constrangi o presidente Lula a sancionar, porque se ele vetasse, eu teria maioria para derrubar o veto dele. Então, eu sou o deputado que mais aprovou relatórios e projetos de lei relevantes, mostrando minha capacidade de articulação e sendo um deputado. E diferente do Lula, eu não tive cargo, eu não tive emenda, eu não tive nada para oferecer para os outros parlamentares, senão a minha capacidade de articulação e a minha capacidade de atrapalhar a vida deles, porque isso te dá poder de negociação. Eu nunca negocio o meu voto. Sempre que eu discordo, eu voto não. Mas eu tenho a capacidade, eu estudei o regimento interno da Câmara dos Deputados, como assim 99% dos deputados não fizeram, e eu tenho a capacidade de fazer uma votação que duraria 5 segundos, durar 1 mês. Com a minha obstrução e com o meu conhecimento do regimento, e é essa obstrução que eu utilizo como arma, né, para negociar a aprovação dos meus projetos e relatórios na Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, eu vou te dar um exemplo de quando eu fui presidente da Comissão de Educação. Tinha vários ministros da educação, né, de Jair Bolsonaro envolvido em vários escândalos de corrupção. Vocês devem se lembrar também que teve uma dança das cadeiras diversa ali e principalmente no período que eu fui presidente da Comissão de Educação, que mais convocou ministros da educação para prestar esclarecimentos em relação a escândalos. Para dar uma demonstração em relação à nossa habilidade de articulação, quando eu precisava convocar ministro do Bolsonaro para investigar a corrupção, eu construía a maioria da comissão me articulando com a esquerda e convocava. Quando eu precisava aprovar projetos de meritocracia no âmbito da educação, que eu acredito, eu me articulava com a direita e aprovava. Então,
com o mesmo plenário, com o mesmo número de deputados, eu conseguia construir maioria contra a direita ou contra a esquerda, dependendo daquilo que eu queria aprovar. Então, essa habilidade nossa já está atestada pelo meu mandato, por outros mandatos que nós temos no Movimento Brasil Livre ao redor do país. Com a caneta de presidente da República, o nosso poder se multiplica à milésima potência. Então, não existe, nós somos duros, nós somos incisivos, a gente faz um enfrentamento muito forte, agora isso não significa que a gente não tem capacidade de articulação. É um poder multiplicado à milésima potência na mão de uma figura, não é perigoso? Não, mas isso é a natureza do presidencialismo, né? O poder de um deputado federal, claro que vai ser desproporcionalmente menor em relação ao presidente. E é natural que assim o seja, porque o presidente tem muito mais voto do que eu. Tem mais legitimidade democrática para exercer esse poder, portanto. Agora, na campanha que o senhor vai fazer para ser governador, o senhor vai ter que se contrapor a Tarcísio de Freitas, que divide uma parte do seu eleitorado, que é a direita. O que o senhor vai fazer de diferente do Tarcísio? Ou o que ele fez de errado até agora nesse primeiro mandato? Primeiro, ele foi mais um governo tucano, né? Ele prometeu fazer grandes mudanças em relação aos governos que nós já tivemos, né? Décadas de PSDB governando o nosso estado. O que ele apresentou de novo? Absolutamente nada. Qual que é a marca da gestão de Tarcísio de Freitas? Absolutamente nada. No ranking do IDEB, a gente está ficando na educação para trás de vários outros estados. A educação continuou caminhando de lado como caminhava nos governos tucanos. Em relação à segurança pública, não preciso nem falar. A sensação de insegurança que nós temos na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo é gigantesca. Nós tínhamos a oportunidade de, quando teve um racha interno no PCC aqui em São Paulo, em que literalmente eles estavam trocando tiros entre faccionados, a gente teve a oportunidade de mandar a rota para fazer uma limpa no PCC em São Paulo. E o Tarcísio não teve coragem porque estava apanhando da imprensa, dos partidos de esquerda e das ONGs de direitos humanos falando sobre letalidade policial. Se eu for governador de São Paulo, a letalidade policial vai aumentar muito, porque a gente vai fazer a operação de retomada de território contra faccionados. Então a polícia vai matar muito porque são criminosos que não vão abrir mão do seu armamento, que não vão abrir mão de fazer a população de refém. E esses criminosos são mortos. Agora, outros criminosos que cometem crimes mais leves, que a polícia chega e que ele se submete à prisão, aí ele vai ser preso e vai ser encaminhado para o judiciário. O outro criminoso que não aceita ser preso, que está de fuzil na mão, ameaçando a população, esse será morto. E eu não vou ter nenhum receio de receber nenhum tipo de crítica de imprensa, de ONG. Ninguém vai me desviar da minha convicção, como, aliás, a gente acabou de falar sobre o PEC 6x1. Acho que está mais do que comprovado que eu não tenho nenhum medo de desgaste, ainda que isso me tire votos, ainda que isso me tire popularidade para fazer o que eu acredito. Assim eu faria na segurança pública, né? Aliás, não existe nenhuma força de segurança pública que esteja mais insatisfeita com o governo estadual do que as forças paulistas, né? O governo Tarcísio de Freitas prometeu equipamento, prometeu aumento de salário, prometeu grandes operações e não entregou absolutamente nada. Manteve todo o orçamento em infraestrutura, que também não teve grandes avanços, né? Foi basicamente uma continuidade de obras que já vinham sendo tocadas pelos governos tucanos, que já tinham contratos, inclusive, né, em andamento. Não teve nenhum outro grande contrato feito pelo governo Tarcísio de Freitas de uma grande obra de infraestrutura. Ele executou contratos de gestões passadas e retirou esse orçamento da segurança, que inclusive o próprio secretário fica de mãos atadas na hora de conceder esses equipamentos e esses aumentos de salário a partir do momento que o governador manda contingenciar esses recursos para enviar para a infraestrutura. Então, teria muita coisa que eu faria diferente. Eu vou reconhecer um avanço do governo Tarcísio, que foi a tabela do SUS paulista, né? Que, de fato, a tabela do SUS está defasada há muito tempo em nível federal. O governo Lula, que tanto fala de SUS, nunca corrigiu essa tabela, né? Da importância do Sistema Único de Saúde, nunca corrigiu essa tabela, mas tem um problema fundamental na tabela. Ela apenas paga por produção, mas não faz uma análise de qualidade, não faz uma análise de efetividade, não faz uma análise a fundo para saber, foi o melhor procedimento? É aquele que vai evitar problemas futuros ou só foi feito um procedimento qualquer e eu vou remunerar um mau hospital da mesma maneira que eu remunero um bom hospital, independentemente da sua efetividade, né? Isso eu mudaria estruturalmente no Sistema Único de Saúde no estado de São Paulo. Vou fazer uma pergunta, voltar na resposta do senhor sobre o governo Tarcísio, que o senhor cita como mais um governo tucano de forma crítica. Mas o senhor está dialogando com o PSDB para ser uma aliança aqui em São Paulo. Então, eu quero primeiro entender essa crítica ao PSDB, sendo que você está dialogando uma parceria no estado de São Paulo com o PSDB, e também quero entender como que está essa conversa entre o partido Missão, o senhor e o PSDB. Primeiro que eu dialogo com Paulo Serra, que é um quadro que fez uma boa gestão de 2 mandatos em Santo André, que inclusive
eu apoiei nas duas campanhas e que eu tenho certeza absoluta que tem, e ele já deu demonstrações na prática, não só no discurso, que tem uma atitude diferente dos governadores de São Paulo que já passaram por aí. Então, em relação a figuras com que trabalha a composição, a minha composição não é, olha, quero o PSDB e vocês me mandem quem vocês quiserem. Não, a minha composição é, eu negocio com o Paulo Serra. Se o PSDB quiser oferecer qualquer outro quadro que não seja o Paulo Serra, não tenho interesse, porque eu não vou aceitar qualquer coisa que seja entregue, porque eu não tenho nenhum alinhamento ideológico ou político com o PSDB. Seria ótimo ter o PSDB entregando um quadro excelente como é o Paulo Serra. Agora, negociação qualquer, isso não se faz, mesmo porque a gente não precisa disso. Se o PSDB decidir não lançar candidatura, por exemplo, como foi noticiado aí recentemente, o Partido Missão vai decidir o seu rumo independentemente de qualquer coligação, como a gente está fazendo com a presidência da República, né? A gente não tem nenhuma dificuldade ou necessidade de coligar ou de federar ou de estar junto com qualquer outro partido, porque a gente, diferente dos partidos do Centrão, a gente tem convicção, a gente não se elege com base em emenda, a gente não se elege com base em aliciamento de prefeitos de cidades pobres e pequenas, a gente se elege com base nas nossas convicções. E se não for para exercer as nossas convicções, a gente prefere perder com elas do que vencer sem elas. Eu quero saber, candidato, como é que vai ser a relação do seu partido, do eventual presidente Renan Santos, com o Supremo Tribunal Federal? Olha, vai ser uma posição dura de colocar o Supremo no seu lugar. Qual é? Porque o Supremo, ele ultrapassou das suas competências, né? Usurpou a competência de legislar, né? Dentro da Câmara dos Deputados, por exemplo, a gente teve um projeto de decreto legislativo que derrubou o decreto do IOF, do aumento do IOF do governo Lula. Foi revertido pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes não tinha esse direito, não tinha esse poder, né? O que nós defendemos é uma reforma do judiciário que retire o Supremo Tribunal Federal do Poder Judiciário. Porque no Brasil é um país que a gente concentra o modelo anglo-saxão, que é adotado nos Estados Unidos, na Inglaterra, né, em alguns outros países, com o modelo da maior parte dos países da Europa, que é o de controle abstrato de constitucionalidade, em que a Suprema Corte, na maior parte dos países europeus, aqueles que se baseiam principalmente no direito alemão, ela só analisa casos abstratos, ela só julga leis, ela não julga pessoas, né? E a Suprema Corte americana, ela só julga casos concretos e a partir daqueles casos concretos toma decisões de constitucionalidade. No Brasil, o Supremo ele julga a constitucionalidade a partir de caso concreto, a partir de ação direta no Supremo, que aliás é uma avacalhação a quantidade de pessoas que são legitimadas para ingressar com ações no Supremo, aqui sindicato, associação. As pessoas podem acionar diretamente o Supremo Tribunal Federal. Não é para isso que serve uma Suprema Corte, para qualquer um que tem um questionamento levar isso para lá e entupir a nossa corte de casos. Tem milhares de casos. Eu estive em janeiro no Japão, a Suprema Corte lá se julgou 50 casos, é muito, né? A nossa tem milhares de casos. E um terceiro poder, que também o Supremo tem que perder, de julgar pessoas com foro privilegiado. Eu sou contra a própria existência do foro, mas se ele vai existir, não pode ser o Supremo que vai julgar, porque senão o Supremo faz o Senado de refém, faz a Câmara dos Deputados de refém, e se o Senado ameaça o impeachment de um ministro do Supremo, o Supremo vai lá, desarquiva algum processo contra algum senador, faz essa chantagem e o Senado fica de mãos atadas na hora de mãos atadas não, né? Mas tem todos os elementos para se acovardar, né, na hora de enfrentar o Supremo Tribunal Federal. Então, a nossa proposta profunda de reforma do Judiciário não adianta. Nós defendemos que seja feito isso, que tenha impeachment de ministro do Supremo. Mas não adianta só fazer o impeachment de ministro do Supremo, porque o problema não é um ministro ou outro ministro apenas. O problema é o poder que todos os ministros concentram pelo desenho institucional da Suprema Corte, que a nossa Constituição deu muitos poderes para ela, e a gente precisa esvaziar esses poderes passando, e eu tenho uma proposta para isso. Os poderes de julgar quem tem foro para o Superior Tribunal de Justiça, proibindo o Supremo de julgar casos concretos e fazendo com que ele só analise a constitucionalidade das leis, sem poder exacerbar os poderes do Executivo ou do Legislativo. Eu até recuperei aqui uma notícia do Poder 360 de 2021. O deputado Kim Kataguiri, na época do Democratas, pediu ao Supremo que determine um prazo para o presidente da Câmara, Arthur Lira, analisar os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro, protocolados pela Casa. Aqui não é uma lei. Você está pedindo para o Supremo interferir em regimentos internos do Legislativo. Não é contra o que o senhor defende? Não, na verdade, boa pergunta, porque a minha especialidade é o controle de constitucionalidade do devido processo legislativo. O Supremo, ele deve intervir quando o processo está previsto na Constituição. Impeachment de presidente da República é um processo que está previsto na Constituição. Se está previsto na Constituição, materialmente e procedimentalmente, o Supremo
tem e deve, né, regulamentar o que a gente chama de omissão constitucional quando o legislador deixa de estabelecer um prazo, que é um prazo que decorre da própria Constituição. Porque, veja, o procedimento de impeachment de presidente da República é o seguinte: eu protocolo uma denúncia, qualquer cidadão protocola uma denúncia contra o presidente da República. Chega no presidente da Câmara. O presidente da Câmara tem o dever, ele não tem o poder, ele tem o dever de analisar a denúncia, se ele diz sim ou se ele diz não. Por que criou-se essa prática inconstitucional do presidente da Câmara sentar em cima de pedido de impeachment? Porque se ele diz não, o plenário pode recorrer. E o plenário recorrer, eu obrigo o plenário da Câmara a decidir sobre um pedido de impeachment do presidente, ainda que o presidente da Câmara tenha negado, né, a admissibilidade daquela denúncia. Isso é inconstitucional. Então, eu não estou pedindo para o Supremo tratorar o Legislativo ou inventar algo que está fora dos seus poderes. Eu estou pedindo para o Supremo regulamentar um processo que está previsto na Constituição. Deputado, aproveitando, né, falando um pouco sobre o Congresso também, como que o senhor avalia a gestão de Hugo Mota e Alcolumbre? Eu acho assim que não deixa nenhum grande legado para o país. Infelizmente, só deixa um legado de populismo, de discurso vazio com a PEC da escala 6x1. Mas Davi Alcolumbre e Hugo Mota perderam a oportunidade de fazer, por exemplo, uma reforma administrativa, né, de acabar com super salários, de enfrentar os super salários do Judiciário, do Ministério Público, e fizeram o contrário. Foi votado na Câmara super salário para servidor do Legislativo. Em vez da gente acabar com os outros poderes, a gente decidiu instituir os nossos próprios, né, o que eu fui absolutamente contrário e um dos únicos a votar contra dentro da Câmara dos Deputados. Então, eu acho que é uma gestão sem legado, que passa apagado na história, porque quando for analisado, né, eu imagino daqui a 30 anos um livro de história falando sobre gestão de presidente da Câmara ou presidente do Senado. Por que haverá alguma notícia sobre essas duas gestões? Não existe razão. Passou batido, porque não deixou um legado estrutural para o país. Não é uma gestão que, por exemplo, você pode falar, eu não votei nem em Arthur Lira nem em Rodrigo Maia, né? Mas Arthur Lira entregou a reforma tributária, né? Eu posso ter votado contra no segundo turno, mas ele entregou algo que estará nos livros de história. Rodrigo Maia entregou a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, a reforma da Previdência, coisas que estarão no livro de história. Você pode concordar ou você pode discordar. Da gestão do Hugo e da gestão do Davi, sequer tem elementos para você ser a favor ou para você ser contra no mérito, porque passou batido. Não teve projetos de grande relevância, não teve grandes conquistas para o país, ou não teve sequer um grande projeto ruim, que seja ruim até grande o suficiente para entrar na perspectiva histórica e que eu com certeza obstruiria, para se comentar. Então eu acho que são gestões apagadas. Pode seguir. Posso seguir? Pode. Eu quero voltar em mais uma resposta que o senhor deu, né, sobre segurança pública. E aí, como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. Então, só para entender, qual que é a proposta do senhor para a segurança pública? Porque o senhor fala em fazer limpa, em matar todo mundo em operações. Essa é a proposta do senhor para a segurança pública? O senhor acha que isso vai resolver? Já tivemos um exemplo no Rio de Janeiro de uma operação onde várias pessoas foram mortas, policiais mortos, feridos, e que não resultou em absolutamente nada. Na semana seguinte, tudo voltou ao normal, o tráfico voltou ao normal, as armas voltaram para as mãos dos bandidos. Então, a proposta de segurança pública do senhor é matar todo mundo? Não, é matar faccionado, né? E eu acho que faltou o Rio de Janeiro matar mais faccionado, né? Porque aqueles que dominam o território, né, as forças armadas do crime organizado, elas só podem ser combatidas com violência, né? É diferente de um crime do dia a dia. E a gente defende em nível nacional, até para você entender o nosso pensamento, a adoção do direito penal do inimigo. A gente não deve tratar um faccionado como um cidadão comum que comete um crime menor, né? A gente deve tratar um faccionado com uma lei de execução penal própria, com um presídio de segurança máxima em que, por exemplo, ele só tem acesso ao advogado se for dentro de um parlatório, em que ele não tem acesso à liberdade, que ele não pode sair provisoriamente, em que ele não tem saidinha, em que ele não tem visita íntima, em que a fala dele é única e exclusivamente com o advogado por meio do parlatório, num presídio de segurança máxima que a gente pretende criar o maior da América Latina e com um processo específico pro faccionado, selecionando procuradores, promotores, juízes e desembargadores especializados nas varas criminais hoje, que julgam esses faccionados, aqueles que tiverem os maiores índices de condenação vão ser chamados para uma justiça especializada que vai julgar esses faccionados. Então, é um tratamento muito diferente que tem que ser dado para o faccionado do criminoso, digamos assim, comum. Agora, um dos pontos é a adoção de tecnologia e inteligência artificial, que é algo que
a adoção de tecnologia nos governos brasileiros, não só no Estado, mas nas prefeituras e no governo federal, é uma coisa que a gente está muito, mas muito atrasado. A gente poderia ter muito menos servidores, a gente poderia enxugar muito a máquina pública, a gente poderia muito aumentar a eficiência se a gente utilizasse desses instrumentos. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente já tem um sistema de câmeras com reconhecimento facial. No governo do estado, a gente só tem o Muralha Paulista, que identifica placas de carros, placas frias ou carros roubados ou furtados. Por que não tem o reconhecimento facial? Faltou investimento nesse setor. Falta investimento também em equipamentos como o cromatógrafo, né? O cromatógrafo é aquele que analisa a composição química de uma substância que foi apreendida para saber se ela é droga ou se não é droga. Porque o que o crime tem feito? Ele pega uma droga, ele muda alguns elementos, né, daquela droga, né, algumas moléculas, e aí, quando a polícia apreende, ela não pode condenar por tráfico porque não está no rol da Anvisa do que é considerado droga. E a gente precisa colocar aquela nova composição química no rol da Anvisa para que nas próximas apreensões sejam consideradas droga. Falta cromatógrafo para a Polícia Científica do Estado de São Paulo. Falta drones que tenham a capacidade de fazer o reconhecimento por calor, até de corpos que estão embaixo da terra, né? Então, o uso de tecnologia de inteligência artificial e o índice de resolução de crimes do Estado de São Paulo mostra isso, né? É uma minoria muito pequena de crimes de homicídio e de roubo que são solucionados. Tanto que, quantas pessoas você já não conhecem que já foram roubadas ou furtadas e que não se deram o trabalho de fazer um BO? Não se deram o trabalho porque sabe que, na maioria das vezes, não vai dar em nada, né? A investigação não vai chegar no culpado. E isso é sintoma, né, do nosso modelo de inquérito policial fracassado, que é o mesmo desde o Império, em que a gente não tem o ciclo completo de polícia. Aliás, outro ponto, nós aprovamos uma lei federal, que é a Lei Orgânica das Polícias. O governo Tarcísio até agora não regulamentou decentemente, né? As polícias estão, inclusive, pensando em judicializar, porque é uma proposta que unifica carreiras, que traz modernização, que ainda não é o mundo ideal do ciclo completo, mas é um grande avanço, e o governo do estado se nega a fazer a regulamentação da Lei Orgânica das Polícias, né? Então, o investimento não é só investimento em patrulhamento ostensivo, não é só o investimento, né, para que os nossos policiais tenham o equipamento, as condições jurídicas e físicas, né, de fazer o enfrentamento ao crime, principalmente em relação ao domínio de território, que tem que ser feito e não tem outra solução que não seja matar, porque os criminosos, né, se colocam nessa situação. Existe um domínio de território, você está lá na favela do Moinho, por exemplo, né? Hoje esse problema não existe mais, mas vamos pegar esse exemplo porque é um exemplo que fica muito na minha cabeça, porque o Lula pediu para o ministro negociar com o PCC para ele poder entrar na favela do Moinho. Para mim é um absurdo. O presidente da República pisa onde quiser. Todo território é um território que o presidente da República tem que ter poder de pisar sem negociar com criminoso nenhum. Mas chega a polícia na favela do Moinho, controlada pelo PCC. Ele vai ser recebido na bala, né? Não existe nenhuma possibilidade de nenhum faccionado se render, aceitar ser preso, né? Ou ele mata ou ele morre, né? E se for para escolher entre a vida do criminoso e a vida do policial, obviamente eu vou escolher a vida do policial. Então, em relação a essas operações, o programa, evidentemente, é muito mais complexo do que matar tudo. Agora, quando tem faccionado dominando o território, a única solução é matá-lo. Mas, deputado, se o senhor entra com uma equipe atirando sem ter o devido cuidado, inocentes podem morrer também. Mas quem disse que não vai ter o devido cuidado? Da forma que o senhor está falando, que vai entrar atirando, que tem que entrar atirando e matando, inocentes podem morrer. Vamos lá. Se tem um faccionado com um fuzil, eu não vou falar para minha polícia esperar ser alvejada para atirar nesse faccionado com um fuzil. É óbvio que as nossas polícias são muito bem treinadas. A Rota é a polícia de elite mais bem treinada do país, né? Geralmente, quando você tem troca de tiros que matam inocentes, esses tiros partem dos traficantes que não têm o treinamento que os policiais têm, né? Óbvio que todo cuidado vai ser tomado, né? Não estou falando para nenhum policial chegar lá com uma submetralhadora e atirar o Léo, colocando em risco a vida dos cidadãos. Não, ele vai mirar com a precisão que ele teve no treinamento dele, óbvio. E os membros do PCC que, por exemplo, usam gravata? Qual que é a orientação para as forças de segurança? Atirar neles também? Bom, se eles resistirem, né, a nossa orientação é o seguinte: o criminoso que não aceitar ser preso tem que ser morto. Se o sujeito de terno e gravata falar não vou ser preso, atira. Não tem, isso aí não tem negociação, não interessa qual é a classe do criminoso. Se é faccionado, a gente defende a adoção do direito penal do inimigo para o faccionado. Não interessa se é o faccionado rico, se é o faccionado pobre, se é o faccionado que faz parte do exército ou da divisão das gravatas. Se você chega num banco na Faria Lima, né, com a polícia com um fuzil na mão, aponta para o engravatado e ele não aceita ser preso, ele vai ser morto, né? Se ele vai resistir, se ele vai sacar uma arma, então não há o que se fazer. Deputado, segurança pública, o senhor avalia que é o principal problema do Estado?
Eu acho que é um dos principais problemas, mas o que me entristece é ver que o estado de São Paulo, primeiro que ele caminha sozinho independentemente de governo, porque é o estado mais produtivo do país, mas ele poderia ser muito mais do que ele é hoje, né? Você vê uma quantidade abissal de dinheiro sendo jogado no lixo, e essa é uma das críticas também que eu tenho ao governo Tarcísio, com super salário de juiz, de promotor e daqueles que trabalham nas carreiras jurídicas do Poder Executivo, né? O governo Tarcísio sempre fez a sua base votar a favor desses privilégios. Ele nunca falou contra, ele sempre fez votações secretas, né, rapidamente dentro da Assembleia e nunca fez nenhum enfrentamento. Eu farei questão de fazer um enfrentamento a qualquer corporação que queira receber o dinheiro do pagador de impostos, que é o dinheiro do mais pobre, porque a nossa tributação é concentrada no consumo, né? Então, proporcionalmente, o mais pobre paga mais imposto no Brasil. Eu me nego a mandar mais um centavo sequer desse trabalhador para quem já recebe 46 mil reais, né? Então, eu tenho uma frustração muito grande de saber que o nosso Estado não precisaria só ser o mais rico do país, ele poderia ser um dos mais ricos do mundo. E esse potencial nunca foi explorado. Nós estamos lidando aqui em São Paulo com greve nas universidades. E saiu uma notícia essa semana que universidades motivadas pela falta de recursos caíram no ranking das melhores do mundo. E as brasileiras, estaduais, paulistas eram bem conceituadas. Quero saber qual é a sua proposta. O senhor vai diminuir ainda mais recursos de universidade pública ou vai fortalecer a pesquisa e o trabalho acadêmico? Bom, primeiro, eu vou discordar de você num pressuposto da pergunta, que é de que a queda do ranking foi ocasionada por subfinanciamento. Outras universidades com um orçamento menor do que as nossas universidades públicas subiram no ranking. Então, nós temos fundamentalmente, não é falta de recurso nas universidades públicas brasileiras, pelo contrário, né? Nós temos um investimento muito maior nas universidades do que nós temos no ensino básico. O ensino básico, sim, poderia ter alguma reclamação em relação a recurso. Universidade é problema de gestão. É problema da reitoria, é o problema da Secretaria de Educação, que não faz a gestão adequada dos recursos que a universidade tem, né? Não é o problema de falta de orçamento, é o problema de um desastre, né? Que precisa de reestruturação de carreiras, que você precisa de aumentar a eficiência dentro dessas universidades e, né, em eu sendo governador, Renan sendo presidente, o nosso foco vai ser ciência, tecnologia, desenvolvimento daquilo que aumenta a produtividade do país e que gera riqueza. Né? Outros setores, e aqui eu falo contra a minha própria classe, né? Eu sou advogado, mas assim, não faz sentido mais o Brasil investir em universidades de direito. Nós já temos mais do que centenas de milhares de advogados, de bacharéis, né? Isso é sintoma de um país que está doente pela burocracia. Você precisar de tanto advogado é porque você tem leis tão confusas, tão complexas e uma insegurança jurídica tão grande que você precisa de um monte de gente sendo advogado para atuar num país. Um bom país, um país bem sucedido, ele tem programadores, ele tem engenheiros, ele trabalha em agregar mais valor no seu serviço e na sua indústria, ele não tem um monte de advogado. Então, nós precisamos focar os recursos públicos das universidades naquilo que gera retorno a longo prazo, naquilo que é o investimento que a iniciativa privada não faz, porque é muito intensivo em capital, precisa de muito dinheiro para você investir em infraestrutura, para você investir em ciência e tecnologia. Infraestrutura, você precisa de muito dinheiro e demora muito tempo para você ter retorno. Daí a necessidade de investimento público, né? Porque o Estado está preocupado com o interesse público, não com o lucro que a iniciativa privada legitimamente tem essa preocupação. Ciência e tecnologia, a mesma coisa. Das pesquisas que o Estado vai financiar, 99% vai dar errado. Mas o 1% que dá certo traz um retorno gigantesco para o país e a gente já teve 2 experiências muito bem sucedidas. Aliás, eu vou colocar 3 experiências muito bem sucedidas que o Brasil já teve, uma delas especialmente no estado de São Paulo. Primeiro, a medicina da USP, né, que é referência, né, para o mundo inteiro, ao atendimento de média e alta complexidade, os equipamentos, né, o nível de especialidade dos seus formados é referência. Né? Outro ponto, a pesquisa agropecuária, né, a Embrapa também, nosso agro é uma referência para o país. E é importante as pessoas não caírem daquele mito de que nós fomos abençoados com uma terra que é produtiva. Nós não fomos abençoados com uma terra que é produtiva. A gente teve que aprender do zero como fazer agricultura num país tropical, né? A gente não teve a oportunidade de aprender com europeus como se faz agricultura, porque o clima é diferente, a gente teve que se virar aqui, né? Então, nós somos, de fato, nós estamos na ponta de... Não é só, tem um monte de terra e você planta um monte de coisa, dá, e por isso que o Brasil exporta. Não, o Brasil exporta e produz muito porque tem muita tecnologia. O aumento de produtividade do agro brasileiro é de 2,5% ao ano. Pesquisa pública da Embrapa, Pesquisa pública da Embrapa. Eu estou falando de investimento público, né? Acabei de falar para você que o investimento privado ele é intensivo em capital, muito arriscado e demora para dar retorno. Por isso tem que ser dinheiro público
E é por isso que precisa ter ajuste nas contas públicas, porque hoje o orçamento tem muito gasto obrigatório e pouco espaço discricionário. O investimento é feito com espaço discricionário, porque os gastos obrigatórios você precisa gastar no dia a dia e não dá retorno no longo prazo. Por isso que é importante ajustar as contas públicas, para você ter o retorno do investimento público. Da mesma maneira, outro exemplo, aviação civil, né, com o ITA, com a Embraer, outra iniciativa de investimento estatal e pesado principalmente em formação de capital humano. A gente trouxe professor do MIT, a gente trouxe professores brilhantes do mundo inteiro para fazer a fundação do ITA, para formar um capital humano de altíssima qualidade, e esse capital humano de altíssima qualidade faz com que a gente seja referência em aviação civil no mundo inteiro. Aliás, curiosidade, dentre as sugestões de tarifa de 25% do relatório americano, uma exceção é justamente a aviação civil. Exato. Bom, deputado, para a gente encerrar, uma pergunta. Eu sei que ainda está muito cedo, ainda estamos na pré-campanha, mas se o senhor for eleito, qual é a primeira medida, de forma objetiva, que o senhor vai tomar à frente do governo do Estado de São Paulo? A primeira medida é colocar uma rota para retomar cada centímetro de território que estiver dominado pelo primeiro comando da capital. Essa é a primeira medida. Tem uma grande operação e, aliás, em o Renan sendo presidente, eu faço questão de convidá-lo e estar comigo junto com as forças, com a Ronda Ostensiva Tobias de Aguiar, para promover, né, essa grande operação de retomada de todos, porque aqui é um problema mais simples do que o Rio de Janeiro, né? Para você, no primeiro mês de governo, não tem nenhum centímetro de território dominado pelo primeiro comando da capital por qualquer outra facção criminosa. E outra medida fundamental, acabar com todos os supersalários, mandar para a Assembleia Legislativa um projeto de reforma administrativa em que ninguém recebe acima do teto e que as carreiras começam com um piso muito menor para ser compatível com a iniciativa privada. Hoje, um servidor público estadual, há exceções, obviamente, mas a regra, a média, é receber 40% mais do que se recebe na iniciativa privada. Isso precisa estar compatível. O servidor que menos recebe e que precisa ter mais salário para estar em nível de competitividade com a iniciativa privada é o municipal, que recebe 5% menos. As únicas carreiras, né, que, em regra, óbvio, há exceções em todos os níveis, mas que tem um nível salarial abaixo do na iniciativa privada é o municipal. O Estado tem mais, o federal nem se fala, praticamente o dobro. Tá bom? Tá bom? Finalizamos. Ó, parece que já ouvi essa história, né? Rota na rua. Rota na rua. Rota na rua, acho que não é Conheço novo, esse não. discurso. Mas a gente tem a prática para justificar. Seja bem-vindo, sempre. Obrigada, Obrigado, deputado. Steph. Vamos lá. Gostou do vídeo? Então já se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like.